Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje a gente debate aqui as questões de medidas. E temos a presença do Paulo Coscarelli, que é da Diretoria de Avaliação e Conformidade do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, etc, mas é conhecido como Inmetro, aquele famoso selinho da economia da energia, então não tem jeito. Temos também o Eugênio Simone, diretor técnico da ABNT. Ainda temos a presença do Flávio Sabá, nossa, engasguei mesmo teu nome, hein, Flávio? Que jeito. Gerente de Inovação, Estudos e Pesquisas do Senai CETICT, que faz uma pesquisa que eu já vou perguntar para ele. E o Silvio dos Santos, gerente de qualidade do Inmetro. Eu, apesar de errar no teu nome, espero que a gente consiga acertar uma medida unificada do Brasil. Será que vai ser possível, de alguma maneira, uma medida? O que é a mulher brasileira? Vocês estão nesse estudo, vai demorar um pouco ainda a continuidade, mas já dá para saber qual é uma característica básica? O corpo, vocês escaneiam o corpo da pessoa, não é isso? Esse trabalho a gente começou em 2005, 2006, lá com um grupo de pesquisadores. Hoje a gente tem feito um trabalho constante com a ABNT em São Paulo, com a professora Maria Adelina, para esse desenvolvimento de trabalho. Como é que o Senai CETICT começou a fazer o trabalho? Primeiro, uma percepção e uma necessidade da indústria têxtil de confecção para uma resposta ao consumidor, ao desenvolvimento, às questões industriais de fabricação para atendimento ao consumidor final. Se a gente pega alguns exemplos que eu gosto de dar, a gente não tem aí um entendimento de altura de masculino e de feminino, não temos aí possivelmente o entendimento de cintura, busto e quadril para o feminino, tórax, cintura e quadril para o masculino. No masculino ainda me chama muita atenção, que acho que todos nós aqui já passamos, quando se acerta o pescoço, a manga fica comprida. Quer dizer, o que é que vai ter que ser? Várias medidas? Como é que você vai poder denominar isso? Como é que a gente fez? Primeiro a gente fez, claro, com uma investigação internacional de quais eram os parâmetros, como a gente já colocou aqui, o que acontece no mundo. Quais são as pesquisas, quais são as linhas de pesquisa, quais são os equipamentos que estão sendo usados. É claro que, como qualquer pesquisa, ela começa com uma medição manual, quais são os pontos necessários para a gente poder chegar a esse resultado. Depois, em conformidade dentro da equipe e por uma necessidade de pesquisar mais de uma região no Brasil, mais de um estado, chegamos à conclusão de que a gente queria comprar e compramos o body scanner de luz branca por uma questão de montar e desmontar e transporte. Depois compramos o segundo, fizemos todo o treinamento da equipe para montar e desmontar. É um trabalho que vai demorar bastante, mas pelo menos você antevê que nós não vamos poder ter só o P, o M e o G como roupa, né? Vai ter que se adotar alguma outra coisa. Não. Parece que a BNT, inclusive, já começou a fazer qualquer coisa na criança, né? Na criança, não, já tem duas normas. Que também erra, né? A idade de criança nem sempre representa o tamanho exato. Né? O que ele está citando, o Flávio está citando, é importante. Uma coisa é conhecer o tamanho do brasileiro, de uma maneira geral, para facilitar a indústria a fazer roupas para aqueles tamanhos. Quer dizer, você vai fazer mais para aquela medida mais comum e menos para as medidas extremas, que são os casos à parte. Então, para não ter estoque muito grande. Você tem uma média, né? Nós temos uma média, uma distribuição. Manda nas mulheres ou não? Como é que é isso? Outra coisa é que nós já temos duas normas, tanto a de bebê até infanto-juvenil, que é até o considerado aos 14 anos, e para o adulto, homem. Masculino. Quais são as medidas que pode ter numa etiqueta de roupa? Isso é outra coisa. Nós vamos parar de vender roupa pequeno, médio, grande. Nós vamos fazer como nos Estados Unidos. Você compra uma calça que você tem a cintura. Quais são as duas medidas que interessam na calça? Cintura e o comprimento e o tamanho da perna. Então, isto nós já estamos com as normas prontas para isso. Tem uma medida esquemática disso. Quer dizer, você tem para criança, tem P,
PP, M, G, e depois 1, 2, 3, 4, 5, até 12. Tá. Mas mesmo assim, na idade, às Não, vezes, não, você mas tem essa uns 7 idade. anos que é Não, enorme. mas essa idade é vinculada A cintura. à cintura, ao comprimento da criança. Para o adulto, você tem medida de tórax para o homem, a camisa, medida de tórax, pescoço e O comprimento pescoço já se adota muito, de né? Qual é o tamanho só. do cara, vem logo medir o pescoço E da nos gente, Estados né? Unidos, ainda que eles resistam a adotar o sistema internacional, né, Eugênio, eles, nesse caso, o Inmetro avalia que eles deram uma boa solução para as roupas que são comercializadas nos Estados Unidos. Quem já teve a oportunidade de comprar roupa nos Estados Unidos sabe exatamente como funciona. Se você, principalmente nós brasileiros que saímos do Brasil com uma concepção de tamanho de roupa, quando chegamos numa loja que vende roupas nos Estados Unidos, a primeira dificuldade é conseguir fazer a relação entre os tamanhos que nós usamos aqui no Brasil com os tamanhos que são comercializados nos Estados Unidos. E qual é a solução básica que eles encontraram? O vendedor, na loja dos Estados Unidos, tem uma fita métrica. O vendedor, no sistema métrica ou deles, de polegada? no sistema Polegada, deles, no sistema deles, isso. e mede o seu colarinho, mede a altura do ombro até a manga, e aí ele te dá as duas referências que são básicas para você encontrar na etiqueta nos Estados Unidos. A gente não sabe se é exatamente esse sistema que vai ser usado aqui, Flávio, mas a questão é que eles encontraram uma solução, e nos Estados Unidos nós temos uma diversidade Também de muito pessoas, grande. de população bastante grande, assim como nós encontramos aqui no Brasil. É verdade. Eles encontraram uma solução. Se é a solução ideal que vai ser adotada aqui, a gente ainda não sabe, né, Flávio? Mas que é uma solução que precisa ser estudada. Não, a norma brasileira já prevê essas questões da vestibilidade por várias medidas, não por um tamanho específico com todas as medidas englobadas, não. Você vai ter vestido para feminino, que ainda está em discussão, a norma não está pronta, mas a norma para homem, de calça, terno, tudo, já tem quais são as medidas que a indústria... Não é obrigatória, elas não são obrigadas a usar. Mas se elas quiserem Mas são bons usar... indicadores, nem o professor Eugênio está falando, são bons indicadores para você trabalhar. Isso. Já tem os pictogramas todo, quer dizer, eles podem botar ou a medida ou botar um desenhozinho esquemático, onde vai dizer, olha, o tórax é tanto, o comprimento da manga é tanto, o colarinho é tanto. Tanto a medida, certamente, que é o trabalho lá, né, que o Sabrá está coordenando, vai dar uma média de quantitativa, né, de população para essa produção poder atender, né? Em conformidade, como é que ela funciona, né? E como é que a gente começou a fazer esse extrato? Primeiro, segundo dados do IBGE, população brasileira, quais são os recortes por região, atrelado a isso aos estados e cidades com maior consumo. Então, a gente também faz esse estudo em paralelo de comportamento e consumo. Atrelado a isso, o erro estatístico que é previsto, que ele é toda com base em estatística, então em cada lugar você tem o mínimo que tem que ser medido. Famosa questão eleitoral, com erro de tanto para mais e para menos. O erro mínimo, o erro máximo, como é que você vai estar nas conformidades. E também é importante quando você está com a equipe, com os grupos que estudam esse trabalho, né? E aí você diz assim, o body scanner, quantos pontos ele extrai? 400. Mas, para a pesquisa, a gente faz o extrato de 100. Em paralelo a 100, a gente faz também 21 medições manuais, porque ele corta os membros, né? A ponta da mão, a ponta da cabeça e a ponta dos pés. Então, a gente também faz manualmente isso. Quem é que faz? Pessoas treinadas, porque tem que medir sempre nos mesmos pontos. Então, fisioterapia, dentro da área de modelagem, então dentro da área de educação física. E para isso tudo, a gente faz o tratamento de dados, faz a leitura dos bancos, todo o banco é arquivado. É um trabalho enorme, complexo mesmo, né? A gente hoje está com 7.400 medições, masculino e feminino. Agora, vai acontecer ainda a previsão muito mais é para trabalho. julho de 2014, né? Tá. E dois complementos, André. O Inmetro ele se insere nessa discussão porque nós regulamentamos os produtos têxteis que são comercializados no Brasil. Existe a obrigatoriedade de que os produtos têxteis ostentem uma etiqueta
que é afixada no produto. Não é só na questão do vestuário. Qualquer produto têxtil, uma toalha de mesa, ele traz uma etiqueta que traz algumas informações que são básicas. Uma delas é com relação à composição. Para lavagem. Composição têxtil, a outra é com o modo de conservação, exato. E a outra com relação ao tamanho, a exigência de uma indicação de tamanho. Esse regulamento, inclusive, ele é harmonizado em nível de Mercosul. Então, todas as exigências que são colocadas aqui no Brasil são seguidas também por Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Deixa eu complicar um pouquinho mais a situação, pedindo o apoio do Silvio, em relação à globalização. Aí a coisa complica ainda mais, porque a indústria brasileira hoje interessa o mercado asiático. Realmente, se pegar as medidas da brasileira, né, com suas abundâncias, e para vender para a japonesa, vai ficar esquisito. Quer dizer, como é que isso acontece para o mundo inteiro? Pois é, realmente assim, com relação a essa questão da medição, das medidas, dos padrões relacionados a vestuário, talvez seja uma coisa que a gente precise evoluir um pouco. Agora, em outras áreas, né, em outras áreas do comércio exterior, onde existe essa necessidade de você ter formas de ter medidas que sejam padronizadas, que sejam comparáveis, né? Então, aí sim entra um trabalho forte que a metrologia faz, porque, em resumo, medir. O que é medir? Medir é comparar, né? É comparar com o quê? Com um padrão. Então, no caso, existe um metro padrão, que na verdade atualmente não é uma medida que não é uma medida que é materializada atualmente, é uma medida que é realizada por meio de um laser. Então tem um metro padrão. Então medir é comparar. Alguém vai com o seu padrão, lá da indústria, provavelmente indústria têxtil, com o seu padrão, vai lá no Inmetro ou em um laboratório acreditado com aquele seu metro, seu instrumento de medição, calibra esse instrumento. E uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado, calibrar não é consertar, não é? Calibrar é você medir a performance, você ter como medir a performance do seu instrumento. Então, aquela indústria vai lá no Inmetro, faz a sua, ou num laboratório acreditado, ou em outro qualquer laboratório, faz a sua comparação e ele tem uma forma universal de estabelecer que suas medições são, de fato, comparáveis com outras. Então, é nesse sentido que entra o trabalho da metrologia científica, né, e dando esse suporte para a indústria para que ela possa ter condições de estabelecer essa comparabilidade, né, e é isso que permite que as trocas elas sejam realizadas no mesmo nível. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas certamente fica mais curioso ainda quando a gente entra na nanotecnologia. Quer dizer, como é que a gente consegue, né, examinar que 1 centímetro é 1 centímetro, não é 1 centímetro e 1 nano? Bem, a gente volta já para conseguir entender mais isso aí. Um instantinho só.